Falando com você hoje sobre secas no Brasil, um assunto completamente importante e que todos nós, governo, população, temos que ficar ligados, né? A gente tem que fazer alguma coisa, porque todos nós temos um pedacinho de responsabilidade nessa história, né? Mas vamos olhar para o Nordeste. Por que o Nordeste tem tanta seca? O que acontece que entra ano, sai ano, não se resolve a questão do Nordeste? Quais são as características principais dessa região? Bom, o Nordeste é uma região árida, então nós sabemos que os períodos de chuva nessa região é bem menores do que comparado às outras regiões. Então você já tem um problema com relação às chuvas. Além disso, você tem uma inadaptação da população para esse tipo de região. Então você dificulta a produtividade daquela população naquela região por conta de infraestrutura inadequada com relação a esses problemas sazonais que ocorrem naquele local. Falta de chuva como um todo. Como um todo. Celeste, complementando isso que a Doralice falou, dá mais algumas informações, apesar... No Nordeste, realmente, você tem esse problema de ano seco, mas não é sempre. Normalmente, o que acontece? Influenciado pela Lua, você pode ter trens de anos secos, médios e úmidos, chove lá bem menos do que no Sudeste. Não é para ter essa seca no Sudeste. Lá há o problema. Acontece o seguinte, apesar de todo esse problema, você sabe quanto que chove no sertão do Nordeste, que é um clima semiárido? 600 milímetros por ano, no sertão do Nordeste, que é o ápice da seca. No Arizona, lá nos Estados Unidos, que é um clima de deserto, é um deserto, sabe quanto é que chove lá? 200 milímetros por ano. No Arizona não tem falta d'água. Sabe por que não tem falta d'água? Porque lá eles têm a visão de que tem que ter uma gestão sustentável. Toda gotinha de água de chuva não é perdida. Eles retêm e encaminham para zonas de recarga para alimentar o lençol freático. O esgoto das cidades não é jogado no rio para poluir o rio. Eles precisam de água, então eles tratam o esgoto e fazem a recarga. Eles devolvem aquela água tratada de volta para a natureza para fertilizar o solo e recuperar, e devolver essa água para a natureza. Então, há um programa de economia hídrica. Então, há todo um programa para se adaptar a população àquele clima e não existe falta d'água. Então, você vê o caos do Nordeste. Aí você olha a solução que o governo está dando para combater a seca, ao invés de investir na recuperação ambiental daquelas bacias carentes do Nordeste, é aquela solução simplista de transposição da água do São Francisco, que já é um rio que está com a língua de fora, e vão jogar água em açude, onde você sabia que 60% da água de um açude é perdida por evaporação? A evaporação é proporcional ao espelho d'água. E a água evapora, mas o sal não evapora. Então é um caos total. Então a transposição do São Francisco, no meu entender, ela é importante, mas o projeto está inadequada, porque ele vai gerar danos ao Rio São Francisco, não vai resolver o problema da seca, teria que ser readequado. E um outro aspecto... Só para alertar, essa transposição, 71% da água que vai ser transportada vai ser para irrigação. Não é para atender... Então, não é para atender a necessidade da população. A Doralice falou, no bloco anterior, da importância do saneamento, até para ajudar a água. E eu vou relembrar isso. A maioria desses açudes, grande parte desses açudes, estão poluídos com esgoto, né? E muitas vezes essa água gera problema de contaminação, de eutroficação no reservatório, produção de algas, fica com a qualidade pior. Onde eu vejo que no Nordeste o problema não é falta de chuva, o problema do Nordeste é que a chuva é irregular. Às vezes ficam 3 anos sem chover, mas quando chove, chove bem. Se a gente preparar aquela bacia do Nordeste para receber essas chuvas, e aí no caso do São Francisco, você fazer, em vez de uma transposição, uma transfusão de água. A minha ideia seria você buscar a água do Rio Tocantins através do Rio do Sono, que é um afluente do Rio Tocantins, que é um rio que tem água o ano inteiro, e você fazer a transposição jogando água do Rio do Sono no Rio São Francisco. Aí você vai melhorar o Rio São Francisco, vai aumentar a vazão. No ponto de transposição, você faz a transposição para as bacias carentes do Nordeste, então o São Francisco não vai ser prejudicado, e essa transposição é só temporária. Por quê? Você tem que implementar obras para recarregar a água de chuva, para reter essa água na bacia, porque com as próximas chuvas que vierem, essa água fica retida, você começa a melhorar a vazão do rio, os rios lá são intermitentes, podem passar a ser rios perenes,
E aí, depois de algum tempo, você para de fazer essa transposição. Agora, temos que investir na bacia, para preparar essa bacia para as chuvas. As bacias lá estão todas degradadas. Então, quando chove naquelas cidades todas do Nordeste, inclusive em Fortaleza, é sempre enchente. Então, o problema também é muita falta de gestão. Porque isso a gente tem percebido no Brasil, né? Quer dizer, uma coisa de um volume de chuvas. A gente tem visto catástrofes incríveis aqui no país por conta de chuvas que vêm, que destrói. Isso a gente já teve aqui no Sudeste, já teve no Brasil inteiro. A gente vê catástrofes advindas de volume de chuva. E daqui a pouco a gente está aí lidando com a seca. Então, muito bom você falar em volume de chuva, porque tem um bom volume de chuva e essa água ela é perdida. Porque as cidades elas não estão preparadas para receber essa água. Então, ela é escoada e junto com o... E escoada inadequadamente. Inadequadamente, né? Mistura com o esgoto e é jogada fora. Só complementando, o problema não é falta de solução técnica, que existem soluções técnicas sustentáveis para resolver o problema da seca. Não é falta de dinheiro, que eles gastaram uma fortuna com aquele canal do trabalhador que não resolveu, gastaram uma fortuna, inclusive, com obras que foram aditadas, reeditadas, caríssima dessa transposição. Então, o problema não é falta de solução técnica, nem falta de dinheiro. O problema é falta de vontade política de resolver. Essas obras de grandes barragens, de grandes açudes, não resolve se você não investir na recuperação da bacia, não investir em políticas de economia hídrica, com práticas de irrigação com economia hídrica, para você poder, práticas de reuso de esgoto, o saneamento adequado do lixo e do esgoto. Você pode usar o lixo e o esgoto para recuperar o solo, transformando em composto orgânico, e ao recuperar o solo, você aumenta a capacidade de retenção de água de chuva, ou seja, o saneamento sustentável do esgoto e do lixo podem contribuir para o problema da seca. Essa pergunta eu ia fazer mais tarde, mas acho que vale a pena fazer agora, dentro desse contexto que você acabou de colocar. Aqui no Brasil, a gente tem uma das principais economias. A economia do Brasil, ela tem assim como uma força central a questão do petróleo, né? Agora só se fala no pré-sal, extração do pré-sal, utilização, toda a produção de petróleo. E aí a gente começa a falar, né? O petróleo é um agente poluente em termos do meio ambiente. Como é que essa questão toda do investimento em petróleo no Brasil, de se mexer com pré-sal, como isso de fato impacta não só a economia, como essa questão ambiental das secas, de um restabelecimento saudável do Brasil? Posso falar? Deve. Olha só, nós acabamos de falar no Nordeste. Me dá uma tristeza no coração para você ver o país que mais produz energia solar no mundo é um país de clima frio. O Brasil, com esse potencial de energia solar, de energia eólica, que vem do sol também, né, devia estar priorizando essa fonte de energia. O petróleo é uma fonte de energia que é impactante, os combustíveis fósseis, e eles são limitados. Então, o homem está conseguindo exaurir o petróleo no planeta. Então, o que nós temos que fazer dentro do conceito da sustentabilidade ambiental? É priorizar as energias limpas e renováveis, como a energia solar, eólica, a energia hidrelétrica, não de grande barragem, mas de pequenas e médias barragens, que a grande barragem arrebenta com o rio, a energia do biogás, que é o biogás do esgoto, o biogás do lixo, que pode ser transformado em composto orgânico e também em biogás. E, obviamente, essa fonte mais impactante, que é do petróleo, seria para complementar, porque você só vai ter energia solar quando tiver sol. E aí, você tem práticas sustentáveis, e já está sendo implantado em vários países no mundo. O Brasil, com essa riqueza, está empurrando o problema para depois e priorizando o petróleo. Então, o petróleo, nós temos, no meu entender, é utilizar o petróleo como fonte para complementar as outras, priorizar as outras. E se você priorizar o petróleo, daqui a pouco tempo você vai acabar com o petróleo, que ele é limitado, em poucas décadas, com o pré-sal, o Brasil vai arrecadar muito dinheiro, vai contribuir para o aquecimento global e daqui a poucas décadas o petróleo vai acabar. Então nós estamos empurrando o problema para os nossos filhos e para os nossos netos. Então nós temos que reduzir o pré-sal e ampliar as fontes energéticas
sustentáveis, e aí o que faltar, o petróleo complementa. E aí você deixa essa reserva preservada mais para futuras gerações. E não exaurir o que nós temos de pré-sal rapidamente, agravando o problema do aquecimento global, agravando as mudanças climáticas, e esse problema das enchentes e das secas vão cada vez mais piorar, e deixando um passivo horrendo para os nossos filhos e para os nossos netos. Então, nós temos que ter muita consciência como é que nós vamos tratar o pré-sal daqui para frente, como dentro de um conceito de sustentabilidade, no meu entender. Além disso, a sociedade moderna ela é refém dos coprodutos vindos do petróleo. Se a gente der uma olhada na nossa casa ou até no nosso ambiente de trabalho, a gente observa que 80% do material que é feito é proveniente do petróleo. Então, a sociedade ela é refém desses coprodutos provenientes da destilação desse petróleo. Então, os impactos, então, é uma forma de você repensar e repensar em outros produtos biodegradáveis que têm outra base produtiva, só não a que não venha do petróleo. Né? E é fato que o investimento para essa energia mais limpa e que viria cooperar, né, para uma melhor solução para o planeta é bem mais barato do que todo o investimento necessário para se lidar aí com certeza. Você lembra no programa Rio +20, que eu participei aqui no programa Cabeça para Cima, existem 5, para você resolver o problema do planeta no mundo, 5 prioridades fundamentais. Se o planeta cumprir essas 5 prioridades, ele consegue virar a mesa da degradação ambiental em relação à vida no planeta. Primeiro, educação. Nós temos que priorizar a educação, porque sem educação você não faz coleta seletiva e reciclagem, você gera desmatamento. A educação é fundamental e para dar capacitação das pessoas na geração de emprego, etc. Segunda prioridade é o reflorestamento, que é base da cadeia alimentar, é prioridade do planeta. Terceira prioridade, reciclagem. Tudo que a gente produzir, focar na reciclagem, que é o que a natureza faz nos ciclos biogeoquímicos, para você não gerar passivo da poluição, nem exaurir os recursos naturais. Quarta prioridade, buscar energias limpas, que não seja na base do petróleo, que não seja na base da energia nuclear, que você deixa passivo para milhares de anos para as futuras gerações, e sim com fontes de energia sustentáveis. E a última prioridade é buscar tecnologias limpas na solução dos problemas. Então, se o mundo começar a priorizar as políticas públicas nos estados, nos municípios, no país, voltarem para esses focos, nós vamos conseguir virar a mesa da degradação. Se nós não assim fizermos, cada vez mais essas grandes tragédias vão tender a aumentar, não só da falta de água, do excesso de água, do problema da produção de alimentos pela degradação do solo, do problema da falta de combustíveis, porque não vai mais ter energia. Então, nós temos que ter essa visão para a gente virar a mesa em relação a esses grandes problemas do planeta. O uso inteligente dos recursos naturais é fundamental para a permanência da humanidade no planeta. Então, você tem que ter uma visão, como ele disse, ambientalista, sim, de você pensar o que você está degradando, o que você está tirando, o que você pode tratar para devolver ao ambiente de forma saudável, de forma sadia. Então, esse pensamento ecológico, esse pensamento sustentável que a gente sempre está discutindo aqui é de suma importância para as organizações mundiais. E para o Brasil também. A gente pensa num país onde ele é cheio de recursos naturais que a gente pode usufruir, mas não, a gente tem que se preocupar sim. Aí estão os avisos da natureza, secas no Nordeste, enchentes em outras regiões, na região Sul, seca na região Sudeste, então a gente seca no norte do país, a maior bacia hidrográfica do mundo, e a gente tem uma seca na região norte. Você sabe qual a definição dentro do que a Doralice falou de desenvolvimento sustentável? Definição de desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento do homem hoje, usando os recursos naturais disponíveis para a gente hoje, de tal forma que as futuras gerações tenham esses mesmos recursos disponíveis para elas. Se nós não fizermos isso,
nós estamos cada vez mais gerando um futuro negro para os nossos filhos e para os nossos netos. E hoje, muitas vezes, quando a gente começa a falar, é um pouco de moda a gente falar em sustentabilidade, né? Mas quando a gente começa a falar os ambientalistas levantando a voz, a gente falando em meio ambiente, etc., muitas vezes fica assim um olhar meio jocoso, né? Como se a gente tivesse que priorizar o capital. Claro que o capital é importante, claro que o desenvolvimento é importante, mas é essa linha de desenvolvimento olhando para o futuro, né? Usar os recursos que se tem agora, garantindo que eles não sejam destruídos, que eles continuem gerando recursos para o futuro, porque esse é o nosso compromisso com o país. É o grande desafio da minha profissão, que é uma profissão nova, engenharia ambiental. Então, é usar os recursos naturais de forma que traga renda, desenvolvimento para a cidade e minimizar os impactos ambientais com relação à natureza. Então, é um grande desafio. Perfeito. E a gente só para colocar uma coisa, porque a gente já tem que encerrar esse bloco, né? Mas essa questão, a gente está falando hoje sobre secas no Brasil. Hoje tem uma sinalização, eu ouvi uma notícia hoje que as reservas de água de São Paulo, elas devem, só são suficientes até mais ou menos novembro, final do ano, elas não dariam para chegar até o final do ano. Como é que a gente vai enfrentar essa questão? Qual é efetivamente a situação do banco de água no Brasil? Né? Nossos níveis de água, elas podem garantir abastecimento para todo o país? Como é que fica essa história, de fato? Até onde a gente tem que se preocupar e tem que buscar, de alguma forma, forçar nossos governantes a tomarem medidas que resolvam o problema de forma efetiva? Tá? Logo depois do comercial. Vamos lá.